Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no meu canal. Sueli Custódio Inteligência Emocional. Aqui eu ajudo você a desenvolver inteligência emocional. Exatamente, esse quesito que é tão necessário, tão importante para que a gente tenha qualidade de vida para nós e para convivermos com as pessoas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 tipos de corredores. Atletas maratonistas que correm, que tem como esporte correr. Você sabia que o Brasil está entre os melhores países do mundo para corredores de rua? Exatamente, nós temos diversos atletas muito bem colocados e o Brasil se destaca entre os melhores países para esta categoria. Mas nós vamos falar hoje sobre 3 tipos de corredores que nem sempre são tão bem sucedidos. Nós vamos falar sobre os corredores que entram numa prova, que se inscrevem e que dizem, poxa, eu vou correr essa prova, eu quero ganhar essa prova. Então são 3 os tipos, os que desanimam, os que desistem e os que vencem. E nós vamos entender melhor isso, combinado? Primeiro vamos lá então. Os maratonistas que chegam na prova, se inscreveram, tem o número, tem camiseta, tem todo o kit, Se preparam e começa então a prova. E aí sabe o que acontece com eles? Eles acabam desanimando pelo caminho. Poxa, mas o objetivo é ganhar, não é? É ganhar, mas essas pessoas, esse tipo de corredor, ele desanima. Ele vai se desmotivando ao longo da corrida. Porque ele começa a pensar na distância, ele começa a pensar nos problemas, ele começa a pensar, e se eu não ganhar? Ele começa a pensar, puxa, eu queria tanto levar esse prêmio para alguém, mas mostrar que eu posso, mas poxa vida, eu não sei se isso é tão importante assim, o que vão pensar de mim? E a pessoa começa a desanimar pelo meio do caminho, olhando para as impossibilidades, olhando para as coisas que a distraem pelo caminho. Essas pessoas, infelizmente, não completam a prova. Segundo tipo de pessoa, segundo tipo de corredor, são os que desistem. Esses desistem porque ele começa a ver muitos empecilhos pelo caminho. Tudo que ele vê acaba se tornando uma dificuldade a mais para ele completar a prova. Se choveu, porque choveu. Se tinha muita gente, porque tinha muita gente. Se não tinha muita gente, é porque não tinha muita gente. Esse é o tipo de pessoa que acaba colocando a culpa na outra pessoa, nas outras situações. Esses desistem porque tudo acaba ficando tão difícil para eles que eles acham mais fácil desistir da prova do que enfrentar tantas dificuldades e desistem. E o terceiro tipo de corredor é o corredor que tem um propósito. Esses vão encontrar o desânimo, que é, infelizmente, uma característica do corredor. É ele quem desanima, certo? É ele quem não se automotiva e por isso ele desanima. Ele enfrenta as dificuldades e não coloca a culpa em ninguém, nem no tempo, nem no tênis, nem na prova, nem na ladeira, nem na descida, nem na curva. Ele vai em frente porque ele sabe que dificuldades existem, mas ele se prepara para as dificuldades. Então, esse é o corredor que consegue superar tudo isso. Mas ele tinha um propósito maior do que apenas objetivos. Objetivos são apenas os meios que nós utilizamos para alcançar o propósito. E o propósito do vencedor é sempre muito grande, é sempre muito motivador, é um motivo especial, é o que mexe com todas as suas forças. E quando ele olha para o propósito, ele supera todas as dificuldades e todas as impossibilidades. E ele vence a prova, ganha o troféu e conquista o prêmio que ele tanto queria. E da mesma forma que acontece com os corredores maratonistas, atletas que eu descrevi para você agora, acontece também na vida de cada um de nós. E existem muitas pessoas que também querem encarar grandes desafios na vida. Mas à medida em que elas se colocam na direção daquilo, elas começam a se desmotivar. Ah, mas eu sou muito pequeno, eu sou incapaz, eu não tenho essa habilidade, eu não consigo, eu não posso, eu sou tímido, eu sou envergonhado, eu sou assim, eu sou dessa maneira. E ela encontra 1000 motivos nela mesma, nas suas incompetências, nas suas incapacidades, nos seus medos, nos seus traumas, nas suas dores, nas suas perdas, e ela acaba desistindo de alcançar o propósito maior para a vida dela. Isso tudo é real? Isso tudo acontece na vida de uma pessoa? Ora, a gente não pode dizer que não.
Quem não enfrenta problemas, quem não tem desânimo, quem não tem tristeza, quem não tem perdas, quem não tem lutas, quem não tem doenças, quem não tem dilemas, quem não tem tantas dificuldades todos os dias em todas as áreas da vida? Todo e qualquer ser humano tem. Mas a gente está falando aqui de corredores e tipos de corredores. Existem pessoas que estão assim na vida, olhando para si, se sentindo tão impotente, tão incapaz, que pensa da seguinte maneira: eu não vou conseguir isso aí nunca. E coloca a impossibilidade muitas vezes até muito maior do que ela é. Eu não sei se você é assim, mas continua comigo. Eu ainda vou te explicar como resolver isso. O segundo tipo de pessoas são os corredores que desistem. Viu? O primeiro grupo desanimou, o segundo grupo desistiu. Por quê? Porque as intempéries da vida foram muito grandes. Então aconteceram problemas tão grandes externos a ela, que ela então não consegue ver como resolver o problema. Ela não consegue olhar e ver solução. Porque a chuva foi muito forte, porque o tênis estava muito fraco, porque a pista estava escorregadia, porque a curva era muito fechada, porque a curva era muito aberta. Então ele vai encontrar sempre dificuldades nas situações que vive. Ah, mas foi porque aconteceu isso, eu não esperava, foi mais forte do que eu, maior do que eu. Então, infelizmente, eu não dou conta, eu desisto, eu paro por aqui. E as pessoas desistem dos seus grandes objetivos, dos seus grandes sonhos. E o terceiro tipo de corredor é aquele que tem um propósito. Eu já te dei essa dica lá atrás. O que faz uma pessoa vencer a corrida? O propósito para o qual ela corre. É isto que faz a pessoa vencer. Porque o vencedor, o campeão, ele também teve vontade de desistir. Ele também se desanimou pelo caminho. Né? Quando ele olhou para tudo aquilo que ele estava sofrendo, os pés, quem sabe, machucado, a perna querendo dar cãibra, a mente dizendo você não vai conseguir, isso tudo quis levar esse campeão a desanimar. Mas ele persistiu, insistiu, porque ele tinha um propósito. E aí quando ele sentiu vontade de desistir, porque aí ele enfrentou o mau tempo, ele enfrentou todas as situações que o segundo corredor também enfrentou. Choveu também na cabeça dele, o tênis dele também apertou, a curva era fechada, a curva era aberta, né? Não tinha plateia em determinados pontos, não teve ninguém para dar uma garrafinha de água, né? Não tinha, em outros lugares a plateia fechou e parecia que não ia conseguir passar, meio que sufocando. Mas ele enfrentou também as mesmas dificuldades, mas ele persistiu, insistiu. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Então, todos os passos que ele dava, cada curva, cada metro, cada quilômetro vencido, eram objetivos superados para chegar no propósito. Qual é o seu propósito de vida e quais são os seus objetivos? Não confunda objetivo com propósito. Objetivos são os meios que te levam a alcançar o seu propósito. Então, cada curva, cada obstáculo, cada quilômetro corrido eram objetivos resolvidos para alcançar o propósito maior. E o propósito maior é vencer o seu problema. É conquistar o seu sonho, é realizar o que está dentro da sua mente, é fazer com que você se motive, se automotive. Não precisa ninguém te motivar, não precisa você que todo dia alguém venha te dar uma injeção ou um cutucão ou um empurrão e dizer para você vai que vai dar certo. Não, você encontra em você motivos para isso. Por que você encontra? Porque você tem um grande propósito de vida. Entendeu a diferença do que perde para o que ganha? O que ganha tem um propósito, o que perde não. O que perde queria um troféu, o que perde queria aparecer, o que perde queria um número no peito, o que perde queria muitas coisas, mas o que ganha tinha um propósito definido. Defina qual é o seu propósito de vida e aí você vai ter essa automotivação todos os dias, sem que ninguém te peça. Muito pelo contrário, você vai motivar outras pessoas a chegarem onde elas também precisam chegar. É essa a diferença. Deu para entender? Então descubra qual é o seu propósito e não se desvie dele. Porque se você fizer isso, você também vai receber o troféu de corredor campeão, vencedor. E não apenas um dos competidores, mas o campeão. É isto que eu desejo para você. Um beijo e até o próximo vídeo.